Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Exas. Esse espaço onde nós falamos sobre inovação, sobre governança, sobre resultados. E hoje nós temos um tema que é um tema que, para mim, é de grande impacto e também um grande desafio, que é falar sobre inovação pública. Muitos têm falado sobre governo digital, transformação digital, governo sem papel, programas de inovação para governos, inteligência artificial, hackathon, sandbox, são tantos termos em torno da inovação e que tornam a inovação no setor público ainda mais desafiadora pelo contexto de que é um setor totalmente regulado, um setor muito difícil até de se relacionar com o setor privado por conta de muitas barreiras, mas tem muita coisa mudando nesse momento. E para falar sobre isso, nós vamos trazer hoje o contexto aqui do Estação Pública, que é um espaço que nasce com o propósito de conectar, então, toda essa pauta e os atores que estão ligados a esse tema. E está aqui comigo hoje Gabriela Werner, que é cofundadora da Impact Hub e que, junto conosco na Exas e com a 8R, nós co-criamos a Estação Pública e que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, falar sobre desafios de inovar no setor público, falar sobre a estação pública e sobre algumas novidades, alguns convites que a gente vai deixar para vocês. Mas antes até de passar para a Gabi, vamos já colocar aqui nos termos mais informais, nós vamos assistir um rápido vídeo. Fique com a gente aqui porque vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre o que é a ideia do Estação Pública. O pessoal já entendeu um pouquinho mais sobre o que é a estação pública, é importante as pessoas conhecerem quem é a Gabriela Werner. Gabi, conta um pouco da sua história, da sua trajetória. Já conheço um pouco dela, a gente se aproximou recentemente, apesar de já te conhecer há muito tempo do ecossistema. Santa Catarina tem essa coisa de conectar as pessoas, né? A gente já tinha se cruzado muitas vezes, mas a estação pública acabou nos aproximando, né? E tem sido uma experiência super bacana. Tenho visto a sua capacidade, né, e o teu perfil de liderança e também acho que a tua visão e posso dizer até a tua paixão, né, pela lógica de gerar impacto, né, e gerar coisas que realmente transformem a vida das pessoas, e não é diferente no governo. O governo, afinal de contas, é o ambiente onde a gente mais impacta as pessoas, provavelmente. Então, por favor, fale um pouquinho sobre você e sobre a sua história. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar em alguns desses primeiros episódios do podcast da Exas. Nós somos fãs aí do trabalho, então estou muito contente de estar aqui com você hoje. Bom, vamos lá. Vou fazer um pitch bem rápido aqui, porque são 25 anos de carreira, né? Então tem muita coisa aí por trás. Nesse momento, Giovanni, eu estou presidente do Conselho Global do Impact Hub. Então, a gente está presente como rede global em 135 cidades de 70 países diferentes. Se a gente quiser, podemos contar um pouco do que está acontecendo no mundo nesse tema também, né? E como você falou, sou cofundadora do Impact Hub em Floripa, hoje diretora do grupo que cuida dos Impact Hubs em Floripa, São Paulo, Porto Alegre e Cuiabá.
E o nosso DNA é de apoiar empreendedores de impacto socioambiental e anfitriar comunidades empreendedoras. Isso há mais de 20 anos, né? Em São Paulo, no Brasil, e no mundo. E antes disso, tive a oportunidade de passar por setores bem diversos. Então, já trabalhei em ONG, já trabalhei em banco, já trabalhei em consultoria, já trabalhei em indústria antes de empreender. E aí traz um olhar diferente aí para compor, né, o que a gente é capaz de colocar no mundo hoje em dia. Muito legal. Ou seja, não tinha tido todas as emoções suficientes em todos os setores, resolveu empreender para ter todas as emoções as possíveis, né, durante o mesmo dia, provavelmente, né, que a vida empreendedor, ela é isso. Mas, bom, vamos falar aqui, vamos não fugir do tema, esse é um tema que eu adoro também, mas voltando para a questão da inovação no setor público, né? A gente tem trabalhado muito esse tema. Eu, né, tive uma passagem para o governo, vivi de dentro isso. Recentemente fiz um podcast, inclusive, com o secretário Juliano, aqui de Floripa. Falamos bastante sobre os desafios aí do ecossistema de Florianópolis. Mas você também tem uma visão não só local, mas global, em função da rede, né, do Impact Hub. E essa lógica de aproximar o governo, né, do setor privado, seja de uma grande empresa, seja de uma startup, né, seja de entidades que acabam fomentando, apoiando o desenvolvimento de inovação dentro do setor público, é um desafio só do Brasil? Claro que não. E a gente, né, Giovanni, fica muito claro, o Impact Hub surgiu há mais de 20 anos para trabalhar com o desenvolvimento de negócios de impacto. E quando nós começamos, bom, primeiro a gente foi o primeiro coworking de vários lugares do mundo, né? Foi uma das primeiras organizações pioneiras a trabalhar incubação, aceleração, acesso a capital para negócios de impacto. Então, essa ideia de juntar a lógica, a eficiência dos negócios com o foco em impacto socioambiental é mais conhecida e aceita hoje, mas lá atrás era muito nova. E viabilizar esses negócios para que eles sejam viáveis economicamente e também impactantes, né, gerando impacto social, ambiental, em saúde, educação, empoderamento de mulheres, conservação de florestas e tantos outros assuntos, é fundamental. Mas ele, no setor privado, especialmente com pequenas empresas, com startups, a escala que você consegue atingir, ela é limitada, né? E aí, quando a gente fala de atingir um número muito grande de cidadãos, de pessoas, especialmente as que mais precisam, é necessário a gente falar em governo e envolvimento de governo, né? E é isso que me apaixona na estação pública, a possibilidade da gente conectar soluções inovadoras, inteligentes, porque você sabe muito bem que nos últimos anos teve muita coisa que surgiu, Sim, né? tivemos um boom de soluções, né? Com a escala do poder público, que no limite significa que nós vamos ter um uso melhor dos recursos públicos para atingir mais pessoas, especialmente as pessoas que mais precisam, e da melhor forma. Então, acho que esse é o coração aí, pelo menos para mim, né, do que me apaixona na estação pública. Muito bom. E a gente, do nosso lado aqui também, né, tem vivido aí, eu juntando meu período de governo, aí são já, sei lá, 10 anos, né, vivendo esse tema de inovação no governo, cidades inteligentes, ecossistema de inovação, e tudo aquilo que envolve esse ambiente. A gente tem visto que tem, no Brasil, agora falando do Brasil, tem ocorrido movimentos para, entre aspas, facilitar do jeito certo, mas flexibilizar, trazer novas ferramentas, novos instrumentos para que melhore essa relação público-privada, para que melhore o acesso do governo a soluções de mercado, mas também fomentar novas soluções a partir, inclusive, das startups, né? Então, a gente tem vários mecanismos hoje, quem é do setor público está acostumado a lidar com esses mecanismos. Mas a gente tem visto ainda algumas, não sei se barreiras, né, a gente poderia citar assim, que seja desconhecimento, seja uma barreira de cultura, de inovação, seja de acesso a recursos, né? Muitas vezes a gente vê o governo sem dinheiro para investir, né, sobrando dinheiro para investir em coisas novas, né, coisas que geram impacto, até pela própria burocracia, porque apesar de a gente ter as leis aí que estão, leis federais
principalmente, que estão facilitando um pouco. Ainda falta, talvez, em alguns momentos, um entendimento da base para que isso se transforme em resultado. Mas como que a gente, né, e olhando um pouco também para a realidade de vocês, aí, ainda sem entrar na estação, depois eu quero contar uma historinha rápida aqui sobre como nasce isso, né? Mas como que vocês têm visto, porque vocês têm também navegado um pouco nesse mundo, esse desafio, né, de não deixar que essa inovação, esse termo inovação, ou esse termo cidade inteligente, todos esses termos que eu mencionei antes, eles virem só discurso, né, virem só post-it na parede, como a gente fala sobre inovação, né, que não fique aquela coisa só coloridinha, bonitinha, puff, não sei o quê, mas que realmente gera impacto e que gera impacto para o cidadão. Porque essa é uma grande diferença de um ambiente de governo quando a gente fala do setor privado. Porque isso é um número que a gente coleciona aqui também nos projetos que a gente faz, quando fala de governos, que é qual o número de pessoas potenciais, né? Se eu trabalho numa cidade de 100 mil habitantes, eu tenho 100 mil pessoas potenciais que estão sendo impactadas pelo nosso trabalho. E a gente tem que ter responsabilidade com relação a isso também. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, precisa ter também do governo uma visão de continuidade, uma visão de gestão, uma visão de efetividade, para que isso continue, né? Para que isso perpetue, para que isso chegue na ponta, né? Que tenha resultado de fato. Como é que você tem percebido essas questões? Bom, só essa sua fala já abriu muitas avenidas possíveis, né, de comentários que vêm na sequência. Você trouxe um ponto muito importante, relacionado à cultura de inovação e à cultura do servidor público. O fato de, no mundo público, você fazer apenas o que é permitido, né, ele expõe o servidor a muitos riscos quando ele sai do que é convencional, do que é tradicional, e não gera grandes incentivos para a inovação, Perfeito. diferente do mundo privado, né? Então, tem um trabalho cultural muito importante para ser feito com o servidor, primeiro para conhecer os novos marcos ou os usos até de velhos marcos, né, que permitem essa inovação. E aqui a gente avançou muito, né, Giovanni? A legislação brasileira hoje ela é uma das melhores do mundo nesse sentido, então ela permite que o servidor público faça compras públicas de inovação, cumprindo os ritos e os cuidados necessários, e aí mesmo que a inovação não dê certo, que faz parte de inovar, né, errar, falhar, se ele cumpriu todas as etapas, ele está resguardado, né? E aí tem um trabalho de educação do servidor, de que isso é possível, de quais são os canais, como fazer da melhor forma. Tem um trabalho em conjunto com as procuradorias, que é muito importante, para que elas também conheçam e incentivam. E aí a gente tem alguns procuradores, né? A gente teve a sorte de trabalhar com o Rodrigo Fácil, por exemplo, no governo do estado de São Paulo. Bruno Portela é uma grande referência nacional que trazem e educam, né, os próprios procuradores, órgãos de controle para apoiar esse movimento, pensando num melhor serviço para o cidadão lá na frente. E aí contar casos possíveis, né? No final a gente vai fazer um convite, mas um dos elementos da estação pública é exatamente a gente fomentar uma rede de servidores públicos interessados em inovação, que vão estudar em conjunto, vão conhecer casos, vão trocar figurinhas entre si e, portanto, se sentir mais seguros e com mais repertório para ir para esse caminho. O primeiro grande projeto que nós trabalhamos de inovação em governo já foi um projeto muito grande mesmo, que foi o IDEA-Gov, né? Um grande projeto de inovação aberta em governo, no governo do estado de São Paulo, antes mesmo do marco legal de startups. Então, a gente usava muito encomenda tecnológica e outras ferramentas legais que já existiam. E a sorte e o azar do IDEA-Gov é que o programa começou em fevereiro de 2020 e a pandemia começou em março, né? Então, muito rapidamente, o programa foi posto à prova para resolver problemas urgentíssimos, né? E aí, por conta do arcabouço do IDEA-Gov, o governo do estado de São Paulo foi o primeiro estado a comprar teste de Covid em escala R$ 7.
ou a conectar diferentes equipamentos nas UTIs para que os médicos não precisassem entrar nos quartos e ler os equipamentos de diferentes marcas que não conversavam entre si, e com isso diminuir a contaminação cruzada, né? Então o IdeaGov ele foi posto muito à prova nesse sentido. E o que a gente vê é quando tem uma clareza de que problema que eu estou tentando resolver, e aí fazer vários porquês é importante, porque às vezes o problema que a gente acha, né, quando você vai cavando um pouco mais, você vê que o problema é diferente do ponto de partida. Esse é um grande aprendizado. Estruturar esse problema, chamar soluções inovadoras. Às vezes elas existem, às vezes elas não existem, às vezes você precisa compor, né, uma parte de tecnologia com uma parte de metodologia de duas empresas diferentes, como foi o caso desse da UTI conectada, por exemplo, uma solução nova, né? E aí ter a governança que dê sustentação para isso, que é a secretaria demandante, a secretaria líder, a procuradoria e às vezes alguns outros órgãos, né, que sustentam então essa atuação. E no caso do IdeaGov, cada real investido gerou outros R$ 7,40 em investimentos extras e retornos, né? Então a gente consegue hoje, inclusive, medir o ROI Mensurar. desse tipo de investimento em dinheiro e em impacto na vida do cidadão que foi atendido num momento de crise de saúde muito importante. Perfeito. E esse caso, né, eu estava no governo, né, na época, acompanhei muito do IdeaGov, e ele traz um pouco de elementos do que é esse mundo da inovação, né? Porque a inovação não é só processo. Sim, ela é processo também, mas ela não é só visão, mas sim, ela também é visão, mas ela também é time, né? Tá naquele momento certo, na hora certa, não que a pandemia fosse um bom momento, não é isso, mas ele foi um instrumento importante para aquele momento, né, para alavancar e dar acesso a alavancar processos, dar acesso a tecnologias para que fosse possível, né, inclusive de forma muito positiva, impactar vidas ali e ajudar a salvar vidas, com certeza, né, durante tudo isso. Isso traz um pouco já do contexto do que eu queria falar um pouco aqui da ideia do estação, né, de como ele surge. Porque, de fato... Foi uma provocação sua, né, Giovanni? E porque, de fato, e isso que é legal, assim, porque ele vem de uma história um pouco antes disso, antes até ou depois, eu não lembro agora. Eu tive duas oportunidades em Israel para conhecer o ecossistema de lá. E uma dessas oportunidades, nós visitamos um hub de inovação para governo. E eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso é muito legal. A gente não tinha nada, né, como aquilo no Brasil. E aí eu voltei de lá com essa ideia fixa na cabeça, né, eu estava fora do dia a dia da empresa naquele momento. Depois, quando voltei, né, saí do governo e voltei para o negócio, eu falei, gente, tem uma ideia aqui que eu preciso trazer, que está no meu coração e está na minha mente, né, já há algum tempo. E a gente colocou o nosso planejamento estratégico no final de 24 para 25 de tirar esse projeto do papel. Só que não é o nosso negócio, hub, né? Espaço físico, gerir comunidade e tal. A gente sabe que isso é muito desafiador. E também o empreendedor tem que tomar muito cuidado com os sims que ele diz, né? Porque é muito mais importante, na maioria das vezes, dizer não, porque isso vai dar muito mais foco. E eu tive que me educar bastante para isso, porque eu gosto muito de ficar olhando oportunidades, né? E então a gente ficou com isso incubado ao longo de 2025. E em um momento encontrei um amigo nosso, Delton Batista, né, da 8R, e compartilhando visões, compartilhando desafios, oportunidades, eu contei para ele essa história. E ele, como um bom empreendedor, também ficou com isso na cabeça. E aí depois ele falou, Giovanni, conversei com a Gabriela, né, você conhece? Eu falei, olha, conheço, né, de ver, de evento e tal, a gente não tinha tido contato. Conversei com a Gabriela e ela topou, achou super legal e vamos conversar sobre isso. E ali começa, então, nossas interações. A gente ficou mais aí, sei lá, 6 meses, acho, incubando, né, essa ideia. E Impact Hub, de fato, assumiu a operação, assumiu a operacionalização, né, de todo esse processo do Estação Pública. E agora a gente tem, então, aqui em Florianópolis, um espaço legítimo, seguro, neutro, para conectar setor privado e setor público. Fala um pouquinho, então, agora da tua visão, né, de como que está acontecendo, que pé que está esse processo, para o pessoal entender um pouco melhor de como se aproximar, inclusive, do próprio Estação Pública.
Maravilha. Essa é uma história construída a muitas mãos, né? A partir dessa inspiração do Giovanni, desse exemplo lá de Israel, dessa conexão que o Delton faz entre nós. Para mim também conectou, Giovanni, até nem sei se eu já te contei essa história, mas eu estava muito inspirada por uma iniciativa que o Impact Hub de Viena estava conduzindo no assunto de clima. Eles criaram um Essa é prédio nova, essa eu não inteiro. conhecia. Ó, então vamos contar para você e para a audiência já junto aqui. Eles criaram, tem uma história longa de atuação do Impact Hub em Viena, é uma das organizações fundantes, né, de toda a economia de impacto por lá, no país e na região ali do centro e leste europeu. E, num certo momento, eles fizeram uma parceria com o governo federal e com a principal empresa de energia do país, olhando para descarbonização e clima, né? A agenda de mudanças climáticas e descarbonização do país. A gente sabe que lá a energia ela é muito mais suja do que a nossa, né? Então tem uma base forte de carvão, Mineral. gás e tal. E então juntou, né, no início os três atores e eles criaram num antigo prédio lá de Viena da empresa de energia que é ao lado da como é que chama da, da estação de queima Tratamento. de resíduos, sabe? No final de todo o processo eles queimam o resíduo final. Então era um lugar assim com uma imagem Uma usina de ruim, né? Não, não é de reciclagem. reciclagem, é de incineração de Incineração. resíduos, né? Então, no final de tudo, o que sobra, eles incineram. E aí era uma torre, assim, tinha toda aquela imagem né, de lugar poluente e tal. E aí isso era um trabalho amplo para olhar para filtros, trouxeram um artista maravilhoso que transformou aquela torre num lugar esteticamente bonito. E ao lado, né, em parte do prédio da empresa de energia, da Vian Energy, que é o nome da empresa de lá, eles criaram então esse hub de mudanças climáticas e descarbonização, que envolveu muitos outros atores no final, públicos, prefeitura, governo federal e privados. Então as empresas passaram a se conectar com as startups que estavam buscando soluções climáticas e estavam incubadas, participando dos eventos e tal nesse hub, e os seus desafios de inovação aberta, então, para se conectar com lá. Então, quando você traz né, a provocação com essa referência, a nossa vontade também de inovar nos espaços físicos, para que eles continuem anfitriando comunidades vibrantes, empreendedoras, mas comecem a ter uma camada temática mais profunda, né, juntou tudo isso. E aí, juntos, a gente escolheu o endereço do Sapiens Park, que também já tem um histórico, né, público-privado super importante. Já nasce nesse ambiente, né? Dentro de um parque de tecnologia, com outras empresas envolvidas, para colocar a estação pública. Então, acho que vale contar para a audiência aqui alguns dos elementos, né, que fazem parte. É uma iniciativa nova, a gente fez o lançamento agora em abril, então muita coisa está saindo do forno nesse primeiro ano de funcionamento. Mas já de largada, a gente está falando de um espaço físico com um showroom de inovação, onde empresas que vendem para governo e GovTechs podem expor as suas soluções, portanto, uma grande vitrine para elas, e para o gestor público, que muitas vezes vem a Florianópolis conhecer o setor de tecnologia ou participar de um evento de cidades inteligentes, pode ir lá enxergar essa tecnologia funcionando. Perfeito. Tanto as tecnologias digitais, né, de ver como que eu transformo a minha prefeitura para que ela não tenha papel, mas algumas coisas de hardware também, né? Como é que funciona uma coleta de lixo mais inteligente? Como é que funciona uma cobrança de estacionamento em áreas públicas de forma inteligente? A gente vai ter, bom, já vocês vão poder ver, né? Mas soluções muito interessantes, algumas mais esperadas e algumas muito diferentes, né? Então, limpeza de lagoas, como é que eu faço isso? Como é que eu enxergo a solução ali na minha frente, né? Então, o showroom é uma parte central, também é um ponto de encontro, então é um espaço que a gente pode ver essas tecnologias, mas a gente pode também fazer reuniões informais, fazer pequenos eventos e encontros, sentar para trabalhar e se conectar. A gente tem uma agenda de eventos, e aí principalmente eventos trimestrais mais robustos. Esse ano a gente já teve o lançamento em abril, já teve
o Impacta Mais em São Paulo, com toda uma agenda de inovação em governo, que foi muito bacana. Agora temos uma programação paralela ao Startup Summit em Florianópolis em agosto, e pelo menos mais um encontro relevante em novembro acontecendo. Outro elemento importante é o apoio às GovTechs. Então, mais um convite que a gente vai fazer no final, mas estamos formando essa rede de GovTechs que estão interessadas em fazerem parte, em conhecer as oportunidades, em mostrar suas soluções no showroom, algumas delas, em ser direcionadas a programas de apoio, incubação, aceleração, acesso a capital, dependendo do momento que elas estão, a receberem mentorias de empresas mantenedoras e da nossa rede que já aprenderam alguns caminhos de como vender e se relacionar com o governo, por exemplo, né? Então, as GovTechs aí que vão fazer parte de todo o processo. E um elemento muito central, que é a rede de servidores públicos pela inovação, que vão, então, né, se conectar, aprender, trocar e poder também pautar eles próprios quais são as próximas compras públicas de inovação. E o modelo disso tudo, né, Giovanni, tem um monte de coisa que é público e aberto, então os conteúdos são abertos, a rede de GovTechs não é paga, né? As GovTechs são convidadas a participar, os servidores também participam gratuitamente, e aí a gente tem empresas mantenedoras que junto com a gente mantém tudo isso de pé, né? Essa infraestrutura de pé. A primeira empresa mantenedora é a Softplan, que já tem uma longa história aí de 30 anos trabalhando com o governo e ajudando na digitalização, na inteligência, né, de sistemas para o Poder Judiciário, para prefeituras. Que é vizinha, inclusive, né, do espaço, tá ali no parque, né, tá junto ali, todo esse processo, acompanhando de perto. Exatamente, eu acho que por todos esses fatores se entusiasmou e acreditou, abraçou junto com a gente desde o início essa iniciativa, e é muito legal que eles estão enxergando muitas coisas bacanas na iniciativa, né? Uma forma de se aproximar dos servidores, uma forma de gerar negócios, né? Da forma certa, como você falou, também uma forma de conhecer as inovações vindas das GovTechs, que podem significar parcerias, aquisições e tantas outras coisas. Então, tem esse convite para empresas como a Softplan, a gente está conversando com várias, é claro, mas se aproximarem da estação pública, serem mantenedoras do projeto junto com a gente e poderem atuar em ampliar os seus próprios negócios, mas também em ajudar a avançar a agenda de inovação em governo no Brasil. Eu acho que só para terminar, vale lembrar de outros parceiros importantes, né? O Sapiens Park é um parceiro desde o início, a Urbana, que atua no Sapiens Park também, e aí eu acho que a gente completa aí esse grupo da Exas, da 8R, do Impact Hub, da Softplan, com o Sapiens e a Urbana. Já temos uma rede, né? Uma rede aí se formando, e isso é muito bacana, porque isso conecta, né, com aquilo que a gente falou antes, até da própria nossa história de como começa, né? Porque no empreendedorismo, né, no mundo dos negócios, assim como na inovação, as conexões elas são muito importantes, né? Então, de ter uma rede de GovTechs, ter uma rede de servidores, né? Então não é só um grupo de autoajuda. Na verdade, é um grupo para gerar insight, um grupo para gerar conexões, troca de conhecimento, aprendizados, trocas práticas. E isso fortalece muito quem está participando da rede. Eu sempre digo que o benefício da rede é a própria rede, as trocas que acontecem ali dentro. Então, de empresas que querem se aproximar desse movimento, de governos também que querem se aproximar, querem saber como que eles podem usufruir, né, dessa rede, desses conteúdos. Então, isso está aberto para todos. E aí, pensando aqui, nos desafios, né, da coisa pública e nesse papel do setor privado, e, claro, aí tem uma série de questões, né, que a gente não vai entrar no mérito aqui, né, sobre a história que se tem no Brasil dessa relação público-privada, mas é justamente esse tipo de ambiente que vai fornecer um ambiente mais seguro para essa relação. Um ambiente que, inclusive, as próprias leis que estão conectadas a compras públicas inovadoras, né, estão fomentando esses momentos de troca, esse momento de conexão do governo com o mercado, para o governo consiga entender, inclusive, o que tem disponível sobre aquele problema que ele tem, e não mais ele diga que
eu tenho que comprar tal solução, mas que ele traga o seu problema e o mercado diga para ele qual a melhor solução para aquele problema, né? Então, como que você vê também esse papel, né, das empresas apoiando o governo nesse processo? A gente tem uma premissa do lado de cá, né, lidando também um pouco com esse público, que é da excelência, né, da entrega além de um contrato. Porque é claro que existe em qualquer relação de negócio, né, existe um contrato que regula essa relação, mas assim como no setor privado, que a satisfação do cliente é o mais importante, no público não pode ser diferente, né? Então, de realmente focar no resultado, focar na entrega, né, e no impacto que aquela entrega promete e efetivar essa entrega, né, para que ela realmente gere impacto, que ela realmente gere o resultado e chegue lá nas pessoas na ponta. Como é que você vê também esse momento, né, de como que as empresas estão ouvindo essa proposta de estação pública, como que o mercado está reagindo, como você falou, é uma coisa muito nova, né, e inovar é um desafio, a gente, claro, quem inova tem sempre uma vantagem, mas porque chegou primeiro, mas tem muitas desvantagens também, porque você tem que explicar, tem que educar as pessoas, tem que provar que aquilo realmente vai dar resultado, né, e nesse momento esses primeiros adotantes, né, ou esses primeiros que acreditam, né, e estão acreditando talvez muito mais na gente, né, por trás disso pela nossa história, né, história de Impact, a nossa história, enfim, todo mundo está envolvido nesse processo, como é o caso da Softplan, é muito importante, né, mas também é importante não só para deixar o projeto de pé, mas é importante para fazer com que a inovação pública aconteça de fato, que ela realmente haja, que a gente tenha uma transformação, né? A gente tem tantos cases, né, no mundo, se fala muito da Estônia, se fala muito quando fala de governo digital, tudo mais, mas o Brasil é um grande case e o Brasil é um enorme mercado, né? Para quem não conhece um pouco desse mercado, historicamente se fala desse mercado de governo, né? Aliás, quando a gente fala de PIB no Brasil, o mercado de governo ele não aparecia muito no mapa, né? A saúde é o nosso maior mercado e tal, mas na realidade esse é o maior mercado. Esse é o maior volume de investimento que acontece no Brasil quando a gente está estudando a parte de infraestrutura, de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. A gente pega toda a tecnologia de governo digital, hardware, software, né? Quando pega soluções para dentro, né, dos setores de saúde, educação, de meio ambiente, enfim, de segurança, mobilidade. Então, ele é um tema muito amplo. Então, tem muita oportunidade aí, né? Tem. E de vários tipos, né? Então, o governo como propulsor de inovação é absolutamente fundamental, né? E é em todos os níveis, desde a pesquisa básica até as pesquisas aplicadas, a gente não teria internet no mundo se não fosse um grande investimento, né, do governo americano por muitos anos, numa coisa que lá no início não tinha exatamente um modelo de negócios, né? A inovação historicamente vem, né, de projetos de governo ou financiados pelo governo através de fundos de fomento, né, e tudo mais. Exatamente. Então, isso é uma parte importante. Mas acho que aqui na estação pública a gente está falando mais dessas compras públicas, como você falou, de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, que hoje, né, Giovanni, é 12% do PIB. É muita coisa. Então, se ela for direcionada para a excelência, para servir o cidadão, para comprar inovação, impacto, soluções com ótimo custo-benefício, olha o que isso gera, tanto de impacto positivo para o cidadão, que vai ter um serviço melhor, e de movimentação de todas essas empresas inovadoras, toda essa pesquisa, essa tecnologia colocada em prática, né? E também, como você falou, a gente parte na estação pública, né, no trabalho da Exas, do Impact Hub, desse ponto de partida que as pessoas querem fazer as coisas certas. E na nossa vivência, a grande maioria das pessoas querem fazer as coisas certas. A gente tem encontrado inúmeros servidores, secretários, prefeitos muito sérios, né, que querem tomar as melhores decisões e de fato gerar tomar decisões que são boas para o cidadão, né? Um bom uso do dinheiro público. E é desse ponto de partida que a gente está. E aí, ferramentas, por exemplo, os diálogos competitivos da nova lei de licitações, eles também podem acontecer de uma forma mais transparente e tudo mais em ambientes como a estação pública, né? Uma sala de reuniões com paredes de vidro, onde não é estranho você conversar com o servidor público
público, com o prefeito, porque você sabe que você está falando de projetos, de propostas, de possibilidade de apresentação de tecnologias que vão ser avaliados pelo impacto que ele pode gerar. Do lado das empresas, nós já temos inúmeras empresas de vários tamanhos que servem ao governo e fazem isso de forma correta e crescem de forma muito importante, muito robusta ao longo dos anos, né? E inclusive, trazer esses aprendizados para a nova geração de empresas acelera o desenvolvimento das empresas mais jovens, né? Quando a gente falava com a Softplan mesmo, eles, puxa, a gente conhece os caminhos, a gente sabe aqui os atestados, os documentos, os processos, o tempo que demora, e a gente pode compartilhar esses caminhos com quem está começando, para que eles estejam mais preparados para essas compras públicas, né? E aí a gente ajuda as GovTechs, então, a ter um caminho menos árduo, não deixa de ser árduo, né? Porque costuma ser um ciclo longo e enfim, algumas vezes difícil, mas, de novo, com um potencial de impacto muito importante. E do lado das GovTechs, a gente tem visto uma geração sensacional, né? Nós temos acelerado por meio de vários programas que a gente executa, entre eles Inovativa de Impacto, Empreendedoras Tech e vários outros, sem ter foco em GovTech, a gente acelerou cerca de 60 GovTechs nos últimos 3 anos, dentro, né, de um arcabouço maior de empresas com foco em impacto socioambiental. E algumas delas são incríveis, né? A tecnologia, a possibilidade de uso, de impacto positivo, a qualidade dos fundadores que estão à frente dessas iniciativas. Então, tem uma vontade, né, da gente que vê as empresas começando, de ajudar elas a, de fato, ter sucesso, a vender, a gerar o impacto que elas podem gerar, porque se esses caminhos não acontecerem, elas também vão fechar as portas nos próximos anos. Então, acho que dá para costurar, e a Estação Pública vem para isso, né? A metáfora do ladrilho que veio do vídeo é essa. Então, como que a gente conecta ali os diferentes ladrilhos para que eles se conversem, se conectem e possam gerar negócios e gerar impacto lá na ponta para as pessoas, para os cidadãos. Aí a gente fala sobre um ponto, né? E ficou perfeita a sua metáfora aí dos ladrilhos, que são essas diferentes partes, né, que encaixam dentro de uma visão de um ambiente seguro, né, para que a gente gere esses negócios, né? Que fala sobre confiança, a gente fala sobre comunidade, a gente fala sobre colaboração, que são elementos fortes, né, para a inovação. Mas e a responsabilidade que está sendo construído tudo isso, né, dentro dessa lógica do setor público, ela é muito importante, porque é ela que vai trazer essa confiança, né, para que essas relações aconteçam. Mas tem um elemento que você trouxe agora, que é o da colaboração, né, que é essa conexão entre startups, né, especialmente as GovTechs, e também com... que na realidade, o GovTechs é todo o setor, né, que lida com isso, tem tecnologia, mas a gente acaba mirando muito nas startups, mais com as empresas mais maduras, né, que também estão nesse ambiente. Essa conexão ela também gera colaboração, né, e a gente sabe que dentro de um ambiente de inovação, né, as pessoas vão me perguntar, mas tá, e um centro de inovação, um hub, né, o que ele ajuda? Ele ajuda por ser um centro. O que é um centro? Ele é um ponto de convergência, então é um ponto de conexão, né? Então ele vai conectar todas essas diferentes partes, né? Seja num café, seja num bate-papo, seja num evento, seja numa reunião de negócios, mas essa conexão ela está acontecendo. E esse é um dos pilares, né? Então a comunidade e colaboração são 2 pilares, né? Esses dois de forma individual, mas também cruzada, né? São 2 pilares importantes dentro da estrutura do Estação Pública. Eu acho que já podia falar um pouquinho sobre esse papel das comunidades, né, tanto desse ambiente para a GovTechs, quanto para os servidores públicos. Maravilha. Esse é muito o DNA do Impact Hub, né? A gente falar de comunidades e comunidades para mudança. E a gente hoje tem uma série de métricas que a gente usa para entender se essas comunidades estão maduras, né? Desde o início, então, quando a gente anfitria uma comunidade, você olha assim, puxa, qual que é o propósito, qual que é o valor compartilhado que tem aqui, né? E aí olha para como que funcionam as relações,
os rituais, os encontros, as relações, e aí quando você traz, né, confiança, colaboração, o que se oferece para as pessoas para que elas possam participar e que convites e espaços tem para as pessoas proporem coisas também, né? E a própria infraestrutura, os sistemas, os recursos que estão à disposição da comunidade. E hoje a gente mede, na estação pública ainda é cedo, porque está começando, né? Mas nas outras comunidades que o Impact Hub anfitria, a gente vê, por exemplo, que as pessoas entendem que o dar e receber está equilibrado. Quando a gente pergunta na média, elas dizem, olha, eu dou 45 e recebo 55 de volta, né? As pessoas reportam que elas dão ou recebem cerca de 2 horas de suporte individual todos os meses e que pelo menos 40% das pessoas que participam da comunidade geram negócios na própria comunidade. Então, são dados muito, muito fortes, né? Que demonstram que caminhar junto realmente é Dá muito resultado. melhor, exatamente, do que caminhar sozinho. E na estação pública, a gente tem essa oportunidade de ter um foco temático. Com isso, a gente consegue ser muito mais assertivo, né, Giovanni? Porque o investidor que investe em GovTech não é o mesmo que investe em cultura, que não é o mesmo que investe em energia, muitas vezes, né? Então, a gente consegue ter um grupo focado na mesma coisa, debruçado nos mesmos problemas, e com isso a comunidade se torna ainda mais rica e mais interessante. E os diferentes papéis. Não adianta eu só ter as GovTechs lá, porque todas elas vão ter os mesmos problemas. Elas até podem se ajudar um pouco, mas tem limite. Agora, quando eu tenho a startup, a empresa madura, o governo como comprador e como demandante, o investidor, os mentores mais experientes, é quando essa riqueza acontece. E é exatamente essa a proposta que a gente tem no desenho, né, da estação pública para que ela possa ser frutífera para os vários públicos envolvidos. E então, só para a gente aprofundar um pouquinho, depois a gente vai deixar aqui, inclusive, os links aí para o pessoal se conectar a essas duas comunidades, mas eu queria entender um pouquinho dessa. Assim, porque. Já vou falar o que é esse essa, né? Mas é porque para a GovTech tem algumas iniciativas, né? A gente conhece algumas, né, que são super relevantes, mas uma comunidade de inovação para o servidor público, isso é uma novidade. Eu particularmente não conheço. Conheço alguns movimentos de secretários, enfim, de inovação, né? Inclusive, fui um dos cofundadores do Fórum Nova Cidades, na época eu estava no governo lá com a Frente Nacional de Prefeitos, mas que fica numa camada ainda mais de gestão, né, executiva ali, mas para envolver o colaborador, o funcionário público que está lá no dia a dia, essa é uma novidade, né, que a estação pública está trazendo e que não tem fronteira, né, não está dentro de um silo aqui de Santa Catarina ou de Florianópolis, mas que está já rompendo fronteiras, né? Fala um pouquinho sobre essas experiências, porque inclusive já está tendo evento, já está tendo uma agenda sobre isso, né? É isso aí. Bom, acho que aqui dá para fazer o primeiro convite do dia de hoje, que é para os servidores públicos interessados em inovação. A gente tem uma comunidade aberta e gratuita para servidores. Ela foi lançada há cerca de um mês e já tem 200 pessoas em 15 estados brasileiros, em 4 regiões do Brasil. Então, o Giovanni está certo quando a gente fala que é uma comunidade nacional. E ela tem a oportunidade de se encontrar presencialmente a cada trimestre, mas online todos os meses, com conteúdos incríveis, tanto de cases quanto de trocas entre os participantes, né? Então, esse convite ele segue aberto. O link vai estar aqui na descrição do podcast para quem quiser se inscrever. Hoje, mais da metade dos participantes são tomadores de decisão, secretários, diretores, que então estão encontrando na comunidade uma forma de aprender, de se conectar, de ter mais repertório e poder avançar nessas frentes de inovação dentro do seu âmbito de atuação. Perfeito. Existe um desafio, né? Eu acho que a comunidade ela vem para fortalecer ou trazer talvez um caminho, né, para vencer esse desafio. Fortalecer essa base, né, de cultura de inovação, essa retenção da cultura de inovação dentro do governo. Eu lembro quando eu estava no governo, uma diretriz que a gente adotou foi de que em cada projeto, né, porque governo, a gente sabe que normalmente tem 2 públicos ali dentro que estão trabalhando, que a gente chama do lado os efetivos, né, que é os concursados, e os comissionados, que são as pessoas indicadas.
E é muito comum ter esses públicos navegando dentro dos projetos, né? E atuando em diferentes projetos. Uma diretriz que a gente adotou foi: nenhum projeto estratégico vai acontecer sem que pelo menos um colaborador efetivo esteja nesse projeto. Para quê? Para memória e para continuidade. Porque eu era um indicado, né? Então, como comissionado, eu sabia que meu momento ia passar. Mas e o legado que a gente deixa disso? E a gente ainda vive esse grande desafio no Brasil de trocas de governo, né, que está melhorando, a gente já vê muita melhora, mas ainda tem alguns pontos aí soltos nessa história de que, isso aqui era do outro governo, então deixa para lá. Não, quero fazer tudo novo, quero começar tudo do zero. Isso é um grande atraso. E quando eu olho para um projeto como esse, da comunidade, eu vejo como um instrumento importantíssimo para a gente gerar uma cultura de inovação que fica, que ela não é etérea, né? Ela não vai simplesmente se apagar se aquela pessoa, né, que ela está ali, ela não tem um vínculo, né? Não que isso impeça pessoas que são indicadas ali, comissionadas a participarem, nada disso, mas é muito importante que o colaborador efetivo ele participe, que a gente internalize essa cultura de inovação, porque eu já me deparei com N projetos, né, de inovação de governo, e falando de cidades inteligentes, tudo mais, que não envolvem o servidor público. Eu falei, mas não faz sentido tu envolver a pessoa, não envolver, né, a pessoa que está ali sendo impactada diretamente por aquele projeto, ou ela está envolvida na entrega, né, porque ela está ali no dia a dia daquele negócio. Então, a comunidade, eu vejo que ela tem também esse papel de ajudar nessa governança, né, de fortalecer essa governança, fortalecer essa continuidade de projetos. E aí, mas eu queria só dar uma pincelada também sobre a história das GovTechs, né, que a gente passou aqui rapidamente, né, de o que se pensa, né, o que a gente está pensando. Acho que é legal comentar isso, por que vale a pena as GovTechs se aproximarem, e também as grandes empresas, empresas consolidadas, né, porque tem muita oportunidade na mesa também nessa relação, nessas conexões, né? Tá, eu vou comentar as duas coisas que eu acho que as duas são muito interessantes, né? Eu estou super de acordo contigo que a comunidade ajuda a criar a memória, a musculatura, as conexões, o repertório necessário para as coisas avançarem. E às vezes, quando a gente fala em inovação, a gente pensa em coisas muito disruptivas, diferentes, ou tecnologia e tal. A gente tem trabalhado há cerca de 3 anos num projeto na cidade de Campinas, voltado para a prevenção de obesidade e diabetes tipo 2 na cidade. É um projeto financiado pela Novo Nordisk, uma farmacêutica dinamarquesa, que acontece em 40 cidades do mundo. No Brasil, por enquanto, Campinas é a única delas. E nós somos o parceiro facilitador, executor. Mas todo o trabalho é feito pela prefeitura. Então, teve um patrocínio no Privado. sentido de, assim, o investimento é privado, o patrocínio no sentido de apoio, né, do prefeito, do secretário de saúde, mas foi desde o início um projeto interdisciplinar, né, interáreas. Então, a Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social, de esportes e o SEASA da cidade estavam envolvidos desde o início, no desenho das iniciativas, na conexão com o que já existia, nos eventos em conjunto, na mensuração de resultados, e coisas incríveis aconteceram, né? Por exemplo, de você trazer os alimentos do SEASA que não tinham aquela aspecto visual para serem vendidos, mas estavam totalmente adequados do ponto de vista nutricional, para as escolas no fim de semana, com uma oficina de cozinha para as mães das redondezas que recebiam os alimentos e a educação de como trabalhar, também gerando uma conexão comunitária, porque as pessoas passaram a se encontrar no final de semana, e eventos esportivos e tal que vinham a partir disso, né? E aí uma série de ações sempre puxadas pela prefeitura. Então, no sentido, quando a gente olha para essas ações, né, não são ações de tecnologia, mas a inovação está no processo de trabalhar de forma intersetorial, de trabalhar medindo os resultados e com os servidores de carreira, né? Nesse caso, o trabalho ele é feito com os servidores de carreira e está virando uma política pública.
o trabalho de prevenção à obesidade virou, né, tá virando agora em Campinas uma política pública, e isso vai seguir sendo assim, porque agora é o novo jeito de trabalhar, é trabalhar junto e levando isso em conta, né? Então, acho que vale trazer alguns exemplos desse tipo, que às vezes aterrissam mais na necessidade do dia a dia, né, de quem vive o serviço público. E aí o outro assunto que você trouxe é das GovTechs, né? Como eu falei, tem uma geração incrível de soluções. E aí o segundo convite que a gente queria fazer hoje é para as GovTechs se inscreverem na comunidade de GovTechs da Estação Pública. Essa inscrição está aberta até o dia 24 de julho agora. E também o link está aqui na descrição do podcast. E o convite é para fazer parte dessa comunidade que pode direcionar as GovTechs para diferentes programas de apoio, de aceleração, de incubação, inclusive de vários parceiros nossos, né? A Estação Pública não vai fazer todas essas coisas. A gente tem um convite, sabendo das soluções que as GovTechs resolvem, a possibilidade de convidá-los para diálogos, para conversas diretamente com problemas públicos mapeados junto a gestores públicos que querem resolver problemas de forma inovadora, e também algumas delas, né, um grupo aí, no máximo 10 delas nesse primeiro momento, mas isso vai ser ampliado no futuro para estarem presentes exatamente no showroom de inovação e expor aí a sua tecnologia dentro desse espaço que pretende se tornar um ponto de encontro e um ponto de visitação para quem está interessado em inovação em governo e vem para Florianópolis. Muito bom, muito bom. E lembre-se que conexões geram oportunidades, né? Então, tá nessa rede, já por estar ali, já tem bastante oportunidade, né? Então, vale muito a pena. Mas, Gabi, a gente está chegando no final, né? O papo tá ótimo aqui, esse é um assunto que dá para navegar por muito tempo. Particularmente, quando as pessoas me perguntam, né, sobre a experiência de governo, de ter atuado no governo, se isso vale a pena ou não, eu falo, olha, por uma experiência, vale muito a pena, porque isso me abriu muito os olhos para direções que talvez eu não olharia, né? Ou ter percepções sobre o mundo, sobre coisas que funcionam que talvez eu não tivesse, né? Então, a gente tem uma atuação aqui na Exas, tanto público quanto setor privado, mas nós somos, e aí quando eu falo nós pessoas, né? Nós somos resultado de uma série de camadas, né? Assim como as montanhas são construídas, né, ao longo do tempo, né, com camadas ali, sol, chuva, vento, aqueles grãos de areia que vão navegando e vão construindo todo aquele movimento, nós somos essa soma, né, também com humanos de conhecimento, de relacionamento, de conexões, de aprendizados, de erros, de acertos. E toda essa tua trajetória, né, aí agora falando da Gabriela, empreendedora, mãe, com uma carreira executiva, enfim, como que tudo isso converge, né, para esse momento que você está vivendo, aí, tanto na Impact quanto com a própria estação pública, como que tudo isso se conecta? Essa é uma pergunta que é mais fácil responder depois que as coisas passam, né? Quando a gente está vivendo ainda é difícil de... No olho do furacão é sempre mais difícil, né? de verificar. Sabe que agora que eu tô lá no Global, eu disse que a gente tá fazendo um trabalho meio impossível, né? Assim, como é que eu crio ou ajudo a criar aí a várias mãos uma estratégia para avançar a economia de impacto em contextos tão diferentes, mas que ao mesmo tempo é relevante em todos esses contextos e aberta, né, para que cada grupo, cada empreendedor local pode trazer o que tem de mais relevante para o avanço, né? Essa é uma coisa que tem estado muito presente no meu pensamento, tanto a serviço da rede global, mas da gente aqui no Brasil, né? O que a gente tem de mais importante quando a gente avança nos temas da economia de impacto aqui. E a nossa aposta nesse momento, Giovanni, são principalmente 3. Como que nós trabalhamos numa agenda de inclusão produtiva, então buscando a parte mais de justiça
social, né? Então, quando a gente fala de apoio a empreendedores, a gente fala também de apoio a microempreendedores que atuam na periferia, muitas vezes mães solo e tal, que, né, o empreendedorismo é o jeito de gerar renda e de fazer as coisas acontecerem. A gente tem trabalhado no tema de mudanças climáticas, principalmente com o Hub de Inovação Climática, junto com o GIZ e outros parceiros, identificando boas soluções, investindo em algumas delas. E a terceira é exatamente a inovação em governo. A gente entende que é um timing muito bom, né? Por a gente ter uma geração bacana de soluções, por a gente ter um marco legal que nos permite realizar muitas coisas e ao mesmo tempo que a hora é agora, porque se daqui a 10 anos essas coisas não virarem, a gente perde a energia que tem nesse momento, né? Com o olhar de que, como a gente abriu, né, falando que validar o impacto das soluções e das empresas é importante, mas a escala só acontece em governo, então é disso que a gente está falando. A gente precisa de mudanças muito importantes na direção de um mundo mais justo, mais sustentável, e essas mudanças necessariamente passam pela escala que só o governo consegue dar. Então, a gente espera que, em conjunto com todos vocês, com todos os parceiros e por meio da estação pública, a gente possa botar o nosso ladrilho lá, né, a nossa contribuição nessa direção que é tão importante. Perfeito. Quando a gente fala de inovação pública, parece que a gente separa, inclusive, da inovação privada, né? Mas, na verdade, na essência, tudo, né, a inovação, ela acontece em todos os ambientes, né, em todos os lugares. E ela tem elementos que são essenciais. Não é tecnologia, né? A gente bate muito nessa tecla, acredito que as pessoas são cada vez mais conscientes disso. É muito mais sobre pessoas, e sobre pessoas com boas ideias, com boas intenções. Agora, isso só funciona quando essas pessoas se conectam, quando a gente consegue fazer essas sinapses, né? essa troca. E está muito claro, né, para nós que esse é o grande propósito da ação pública, gerar essas conexões qualificadas, né, para gerar essas inovações, para gerar impacto, para gerar uma cultura de inovação dentro de um setor que durante muito tempo foi limitado para acessar isso, por regra, por políticas públicas impeditivas, por cultura, né, por uma série de elementos, mas que está enxergando agora um novo mundo, né, enxergando um mundo de possibilidades. E eu concordo contigo que o time ele é muito bom e que tem muita coisa ainda para a gente construir. E aqui na X a gente acredita nisso, né, que a inovação ela acontece com método, ela acontece com conexões e ela acontece com resultado. Então a gente precisa ter um bom método para que não seja ao vento. A gente precisa de conexões, essa troca, né, desse aprendizado o tempo todo, mas ela tem que gerar resultado, ela tem que gerar impacto. Então, fico feliz, né, desse nosso bate-papo aqui. Eu gosto de convidar para deixar o teu recado final aí e deixar ficar aberto convites, enfim, para as pessoas, inclusive, conhecerem, né, toda a estação pública aí, onde é possível digitalmente, fisicamente, né, para o pessoal entender um pouquinho melhor onde encontrar mais informações, né, e depois, como você já mencionou, vão ter alguns links aqui disponíveis para essas redes também se conectarem, se aproximarem um pouquinho mais. Maravilha, maravilha. Sim, você tem toda a razão, né? Quando a gente identifica os problemas que a gente quer resolver e junta as pessoas certas e acompanha os resultados, é quando a mágica acontece, né? Bom, a gente já convidou os servidores para a rede de servidores, já convidamos as GovTechs para a rede de GovTechs. Eu acho que vale dizer para os mantenedores ou potenciais mantenedores que estão nos ouvindo, né, que estamos super abertos para ter essa conversa. E isso vale para empresas grandes, mas vale também. Outro dia eu estava me reunindo com um escritório de advocacia, por exemplo, que é referência, né? E disse, puxa, eu quero contribuir nesse sentido. Posso estar envolvido? Claro que pode, né? Ou associações, grupos de servidores ou de cidades. Eu acho que todos esses atores podem estar envolvidos se assim estão interessados, né? Então, acho que tem esse convite de conexão. E um outro convite, eu acho que nesse momento como aqui em Florianópolis a gente vai receber muita gente no Startup Summit em agosto, né? A gente vai ter uma programação especial.
antes do Startup Summit, na mesma semana ali, que é do dia 24, eu acho, de agosto, uma série de visitas à estação pública com o showroom de inovação acontecendo, né? Então, quem estiver em Florianópolis está muito convidado para fazer parte, e uma programação voltada, um momento voltado para servidores públicos e um momento voltado para empresas que vendem para governo, querem expandir a sua atuação. Nessa mesma semana vai estar acontecendo. Então, entre em contato comigo. Meu e-mail é gabriela.werner@impacthub.net, ou com o Giovanni, que é trazer o teu e-mail, e a gente segue a conversa a partir daqui. Muito bom. Bom, Gabi, obrigado. Muito bom esse bate-papo. A gente vai deixar nossos links aqui também e todos os nossos contatos no chat aqui para vocês poderem depois buscar. Né? Meu e-mail é um pouquinho mais chatinho de dizer, né? Mas gb@exas.com.br. E esse foi mais um podcast da Exas, um ambiente para a gente discutir inovação de forma prática. A gente acredita muito na inovação, acredita muito em método, acredita muito em processo, em pessoas e em resultado. Então acompanhe nossas redes, não perca nada, porque tem muita informação bacana circulando por aí. Obrigado e até a próxima.